Então, o que eu me preparei para vocês para falar hoje foi o que é esse ciclo, né? O que é esse ciclo menstrual, o ciclo sexual feminino, o ciclo hormonal que a gente tanto fala, certo? Qual a finalidade desse ciclo hormonal feminino? Que mudanças acontecem no nosso corpo com esse ciclo? E, claro, para falar sobre isso, eu tenho que fazer uma breve revisão de anatomia, né? Para que a gente possa relembrar como é que é essa estrutura do nosso aparelho reprodutor feminino, né? Então, para começar, começando, vamos falar sobre os órgãos reprodutores femininos, né? O que é que faz, o que é que está por trás desse ciclo hormonal feminino? Ora, o que está por trás desse ciclo hormonal feminino são esses órgãos aqui. O nosso útero, certo? E os nossos ovários aqui, ó, um de cada lado do nosso útero, certo? Muita gente acha que a gente tem um ovário, né? Às vezes você vai dar aula para os meninos do começo, no começo da faculdade, eles ficam abismados de saber o tamanho, né, do ovário. É interessante. Eu fico pensando, imagino, para pessoas que são de fora da área da saúde. Então, é um assunto muito interessante saber que esses órgãos aí mexem com a nossa fisiologia todo mês. Então, o que acontece? Veja que o útero, olha só, o útero tem suas principais partes aqui, o fundo do útero, o corpo, o colo do útero, o famoso colo do útero, que a gente sempre ouve falar, ai, não dilatou o colo do útero na hora do parto, né? Ai, câncer do colo do útero. O colo do útero é essa parte aqui, ó, mais distal aqui do útero, certo? E veja que o útero faz uma relação direta com os nossos ovários. Os ovários são glândulas responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, o estrógeno, também conhecido como estrogênio, e a progesterona. Esses dois hormônios são produzidos mensalmente e em quantidades diferenciadas ao longo do mês. Para quê? Para preparar o nosso útero para uma gestação. Todo mês, todo santo mês, esses ovários aqui têm célulazinhas específicas dentro dele, que crescem, desenvolvem, e ao crescerem, elas produzem estrogênio, estrógeno, vou sempre falar estrógeno aqui agora, tá? Estrógeno e progesterona, tá? Beleza. Então agora vocês já viram como é que vocês são por dentro, certo? Os homens que estão assistindo estão vendo como é que suas mulheres, suas irmãs, suas filhas são por dentro. Tem esse órgão aqui maravilhoso que faz de nós mulheres, e mulheres, o nome já diz, não precisa nem falar mais nada, porque a gente gera vida, tem essa capacidade de gerar vida, graças a esse órgão maravilhoso aqui, conhecido como útero, certo? Pois bem, se eu faço um corte, né, hipoteticamente aqui na frente desse útero, para que vocês possam ver por dentro esse útero, como seria a imagem desse útero? Vejam bem aqui comigo, olha só. Se a gente analisar esse útero por dentro, vejam aqui comigo, olha só. Nós temos aqui o útero, né? Foi cortado para vocês verem por dentro. É um órgão extremamente musculoso, certo? Olha como ele é grosso, ó. Ele é pequenininho, mas a parede dele é muito grossa, certo? Esse aqui é o miométrio, essa camada de músculo é ela que distende, ela que cresce quando a mulher está grávida. Essa camada aqui, ela fica fininha, fininha, igual quase uma folha de papel, assim, porque ela distende muito na hora da gravidez, certo? Essa parede aqui, que é o miométrio. Já essa parede de dentro aqui, mais escurinha, ó, essa mais aqui, escurinha, aqui, ó, essa aqui, essa parede mais escurinha aqui é o endométrio. É o endométrio, essa região mais escurinha, que descama todo mês quando a gente menstrua. O endométrio, junto com o sangue, ele é eliminado em toda a menstruação. Essa região aqui, ó, interna do útero. E é eliminado por onde? Ó, pelo colo uterino, que vai se encontrar com quem? Ó, canal vaginal. Então, a porção da nossa genitália externa que faz contato com o útero é exatamente a vagina lá. Então, assim, o canal vaginal, olha aqui, ele termina, digamos que está aqui o órgão genital feminino, canal vaginal, ele vai se encontrar diretamente aqui, ó, com o colo do útero. Esse colo do útero que a gente tanto fala, o colo tem que dilatar, não tive parto normal porque o meu colo não dilatou. Câncer do colo do útero, uma área mais suscetível aí a pegar infecções, porque ela está em contato com o meio externo, através do canal vaginal. Então, veja esses assuntos que a gente sempre tanto ouve falar, e às vezes a gente não está lembrando desse órgão, não está visualizando esse órgão, certo? Então, esse órgão aqui, esse órgão maravilhoso que faz a mulher gerar uma vida, mas também que faz a gente sofrer um pouquinho aí no canal, com a menstruação, né, no ciclo menstrual.
Veja aqui que de cada lado do nosso útero tem uma tubinha, certo? Um tubinho, ó, de cada lado, que vai se encontrar com um ovário de cada lado, certo? E quem é que libera o óvulo quando a mulher está no período fértil? É o ovário, né? Os óvulozinhos saem aqui ele é liberado aqui de um ovário. Esse óvulo é então captado por essas estruturas que parecem uns dedinhos aqui, ó. Parecem uns dedinhos no final desse tubo que a gente chama tuba uterina. Você já deve ter ouvido falar em gravidez tubária ou gravidez ectópica. Ai, fulano não teve uma gravidez viável porque foi ectópica. Ectópica significa fora do útero. Gravidez tubária foi nesse tubinho aqui, ó. Imagina, um bebezinho não tem como sobreviver aqui dentro, certo? Quando a gente ouve falar isso aí, essa tuba aqui, gravidez tubária quer dizer que o feto se desenvolveu aqui dentro e aí, então, a gravidez, ela é inviável. Mas, como eu ia dizendo, o óvulozinho é liberado todo o ciclo, né? O hormonal feminino é liberado, é captado aqui pelas fibras, né? Essas estruturas aqui, parecem uns flagelozinhos aqui do útero, ó. E o óvulo vem caminhando pela tuba uterina. Caso essa mulher esteja querendo engravidar ou teve relação sexual nesse período e ela não se preservou, né? Não fez a prevenção, não usou preservativo, essa mulher vai e ela teve relação sexual, eu ia dizendo, o espermatozoide, né, que atingiu aqui o canal vaginal, ele vai entrar na cavidade uterina e vai, ó, se encontrar com o óvulozinho que está vindo lá da tuba uterina. E aí essa mulher vai dizer, ai, meu Deus do céu, não era isso que eu queria. Ou então ela vai dizer assim, graças a Deus, foi dessa vez, aleluia, né? Pois bem, depois dessa fecundação, vai ter fecundação, esse óvulozinho fecundado vem e se implanta na parede do útero. Se implanta aqui no endométrio, faz uma cavidadezinha lá, às vezes isso dói, sangra um pouquinho, e aí se inicia uma gestação, a mulher vai gerar uma vida e tudo mais, etc. Mas, quando esse óvulo não é fecundado, digamos que essa mesma mulher que teve relação sexual, ela se preveniu, esse óvulozinho não vai ser encontrado, não vai ter espermatozoide para encontrar esse óvulozinho, e ele vai se perder para a cavidade uterina. Quer dizer, tudo que o útero aqui se preparou para receber um óvulo vai ser perdido na menstruação. E é sobre tudo isso que eu vou falar com calma agora. Quando eu falo em ciclo hormonal feminino, ou ciclo sexual feminino, ou simplesmente ciclo menstrual, o que é que isso significa? Certo? O que é que quer dizer ciclo menstrual feminino? Ciclo menstrual, né, o ciclo hormonal feminino, é tudo o que acontece entre uma menstruação e a seguinte. É tudo o que acontece entre uma menstruação e a seguinte. E esse período dura, em média, 28 dias. Tem mulheres que têm ciclos mais longos, que vai até 30 dias, mulheres que têm ciclos mais curtos, de 26 ou 25 dias, mas, em média, esse ciclo dura 28 dias. Sempre assim. Quer dizer, a cada 28 dias, essa mulher menstrua, nós menstruamos. A cada 28 dias, nós preparamos um óvulo para ser fecundado e gerar, então, uma vida. A cada 28 dias, nós mulheres sofremos várias alterações no nosso corpo, porque quem prepara o nosso corpo para receber e gerar uma vida são os hormônios produzidos pelo ovário, aqueles que eu mostrei lá no início para vocês. Os ovários produzem estrogênio, que é o estrógeno, né? E a progesterona. E esses hormônios não só atuam no nosso útero, preparando aqui o útero para uma gestação, como atuam em várias áreas do nosso corpo, porque esses hormônios, quando eu falo que eles são hormônios, quer dizer que eles entram na corrente sanguínea e vão atuar em vários órgãos do nosso corpo, não só no útero. Exemplo, a mulher quando está ovulando, por exemplo, ela tem o estrógeno alto, né? Nesse período, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a pele dessa mulher fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito, o humor, ela fica bem melhor, bem mais bem-humorada, tudo por causa do estrógeno. Quer dizer, o estrógeno também age no cérebro. Então, esses hormônios, eles afetam não só o nosso estado físico, como comportamental também. Então, todo mês estamos aí passando por essas alterações hormonais, que são decorrentes, né, dessa preparação do nosso corpo para gerar uma vida. Então, qual é o objetivo desse ciclo hormonal? Duas coisas. Amadurecer um óvulo,
para que ele seja fecundado por um espermatozoide, e assim a gente possa gerar uma vida. E a segunda coisa é preparar um ambiente ideal, que no caso é o útero, preparar um ambiente perfeito para que esse óvulo fecundado se implante, cresça, se desenvolva e vire uma criança, certo? Então, e quem faz isso aí, quem prepara esse útero para a gestação, são os hormônios estrógeno e progesterona. Caso esse nosso óvulo não tenha sido fecundado, todo aquele terreno que foi preparado aqui pelo estrógeno e pela progesterona, aumentando o crescimento desse tecido, aumentando a nutrição desse tecido, aumentando a secreção, tudo isso que foi reservado aqui, a vascularização e tudo mais, quando o óvulo não é fecundado, nós eliminamos tudo isso na menstruação e todo o ciclo se repete, certo? Então, esse é o objetivo do ciclo menstrual: preparar um óvulo para ser fecundado e preparar o ambiente para que esse óvulo possa, que esse óvulo fecundado possa crescer e se desenvolver, certo? Lá dentro do útero. Então, eu queria mostrar para vocês agora mais claramente o que acontece aqui dentro do nosso ovário, certo? No ciclo menstrual. O que acontece no nosso ovário nesse ciclo aí ovariano, certo? Olha só, então aqui, imagine que eu peguei aquele ováriozinho lá daquela outra imagem e cortei assim também a frente dele para você ver ele por dentro, certo? Quando nós olhamos um ovário por dentro, vejam aqui comigo, olha só, eu encontro várias célulazinhas dentro do ovário que elas estão se desenvolvendo, se transformando nesse ciclo, ao longo desse ciclo. Vejam aqui comigo. Essas célulazinhas aqui do ovário, essas mais rosinhas, são as famosas que a gente fala assim, é o folículo ovariano, né? Fulano tem ovário policístico. Você já ouviu falar que alguém tem um ovário policístico, ou que você tem, de repente é alguém você que tem? Isso aí significa que você tem muitos folículozinhos desse aqui. Só que às vezes a mulher tem muitos folículozinhos que não amadurecem, e isso acaba dificultando a fertilidade dela. Aí é uma outra história que a gente pode falar depois. Mas quando falar em folículo ovariano, é isso aqui, ó. São um conjuntinho de células de dentro dos nossos ovários que se desenvolvem ao longo do tempo no intuito de, ó, liberar um óvulo todo mês. Então, essas células se desenvolvem para liberar um óvulo e depois reiniciar esse ciclo, certo? Vejam aqui, então, que eu falei para vocês, né? O ciclo dura em média 28 dias. Observem aqui que esse óvulo está sendo liberado exatamente na metade do ciclo. Na metade do ciclo, quer dizer, 14 dias depois da menstruação dessa mulher. Porque o ciclo começa no dia que essa mulher menstrua. Menstruou, você começa a contar. Esse é o primeiro dia do seu ciclo. Então, provavelmente você vai ovular no 14º dia do seu ciclo. Exatamente na metade do ciclo. Partindo da metade do ciclo, aí vai se iniciar uma outra fase aí, que é a fase lútea, que vai formar esse corpinho amarelado aqui. Bem, vejam bem, no começo desse ciclo, veja que os folículos estão bem pequenininhos e eles começam a se desenvolver. Olha só, sabe o que acontece aqui? Quando esse folículozinho está se desenvolvendo, eles estão produzindo estrógeno. Eles produzem muito estrógeno nesse período. E esse estrógeno, ele vai agir tanto no útero, como eu falei para vocês, preparando o útero aí para a gravidez, quanto no próprio folículo, para que um óvulo seja liberado nesse mês. Então, nessa primeira fase aqui, ó, do ciclo ovariano, a gente está produzindo muito estrógeno mesmo, e isso facilita a ovulação. E nesse período, podem ver, quando a gente está ovulando, a gente fica muito mais bonita, muito mais desperta. No ponto de vista sexual, a libido aumenta, a mulher fica mais disposta, a mulher fica até mais atenta, a memória está melhor, porque nesse primeiro período aqui, ó, do ciclo, que vai até os 14 dias, a mulher está tendo muito estrógeno, tem muito estrógeno sendo produzido aí, certo? Aí, ok, na metade do ciclo, a mulher ovulou, certo? Ela liberou um óvulo. A paredezinha aqui do ovário foi rompida para liberar um óvulo. Ela é rompida, a parede do ovário é rompida. Por isso que algumas mulheres sentem dor na ovulação. É normal, porque existe mesmo uma ruptura, uma quebra do tecido ovariano para liberar aqui esse óvulozinho, certo? Aí, beleza. O que restou, veja o que resta aqui, um saquinho. Esse saquinho aqui, que sobra depois da ovulação,
ele vai virar uma estruturazinha aqui amarelada, chamada corpo lúteo, que produz muito progesterona, produz muita progesterona, mais progesterona ainda do que estrógeno. E essa progesterona, ela vai ter um papel parecido com o estrógeno lá no útero. Ele também vai favorecer o crescimento do útero para depois receber o bebezinho, né, o óvulo fecundado. Só que além disso, ela vai proliferar ainda mais o útero, vai ficar espesso a parede do útero. Aquele útero que eu mostrei para vocês lá vai crescer. Aquela parede lá do endométrio, ela cresce muito mais. As células começam a ficar cheias de nutrientes, gordura, carboidrato. Para quê? Porque o útero está esperando que esse óvulo que foi liberado tenha sido fecundado. Ele vai ser captado aqui pelas fimbrias aqui, essa parte do útero que eu falei para vocês. Esse óvulozinho vai ser captado aqui, vai ser fecundado e vai chegar lá no útero, certo? E vai chegar lá no útero e vai encontrar o quê? Um ambiente extremamente favorável para esse óvulo fecundado se implantar, ser alimentado, crescer e começar ali o desenvolvimento de uma gestação. É isso que esse ovário faz. Produz estrógeno e progesterona para preparar o nosso corpo para gerar uma vida. Só que, como eu falei para vocês, esses hormônios, eles não só agem no útero, eles agem em várias áreas do nosso corpo. Por exemplo, a mulher depois que ovula, a mulher ovulou, passou da ovulação, essa fase aqui que a gente chama de fase lútea, porque ela tem esse corpinho lúteo amarelo produzindo progesterona, essa progesterona vai agir, por exemplo, na pele da mulher, deixando a pele oleosa, certo? Vai atuar, por exemplo, no intestino, deixando a mulher com o intestino preso, depois da ovulação, antes, no caso da próxima menstruação, ela fica mais constipada. Você vê que interessante como é que esses hormônios todos produzidos aqui pelo ovário vai afetar o nosso bem-estar físico, né? E nós mulheres, então, guerreiras, fortes, passamos por tudo isso todo mês, principalmente nós mulheres que não usamos anticoncepcionais hormonais, né, que afetam algumas, se prejudicam por usar, então nós que não usamos passamos todo mês por essas transformações aí do nosso corpo provocada pela produção desses hormônios, né? Sobretudo o estrógeno e a progesterona. Então vejam que essa imagenzinha que eu mostrei para vocês até agora é do ovário, falando o que hormônios são produzidos pelo ovário durante esse ciclo que eu chamo para vocês aqui de ciclo ovariano. Esse ciclo ovariano se reflete aqui no nosso útero, né? Aí a gente tem uma série de outros eventos, uma série de mudanças que acontecem no nosso útero, nós chamamos de ciclo uterino, né? Que sofre aí a ação desses hormônios, certo? E vocês têm alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Vocês estão me acompanhando? Estamos aqui juntos nesse mesmo barquinho aqui? Interessantíssimo, falando da mulher. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito interessante. Olha, eu sou apaixonada por esse assunto, certo? Eu lembro quando a minha mãe foi falar para mim sobre a primeira menstruação, né? Para quem não sabe, a primeira menstruação chama menarca, né? E a menarca, primeira menstruação, é um marco na vida de nós mulheres, que é o nosso corpo dizendo, estou pronto para gerar uma vida, né? Estou pronto. E, infelizmente, aqui no Brasil, já tem muitas meninas que depois da menarca, elas já engravidam. É uma pena que meninas ainda nesse início, né, da sua maturação fisiológica para gerar uma vida, porque ainda só até uns 2 anos aí para que o corpo de fato esteja pronto para gerar essa vida de forma mais fisiológica. E é uma pena que no Brasil, né, por uma série de fatores, nós conhecemos vários, tem muita menina novinha, né, sem nenhuma instrução, né, falta de cuidado, falta de orientação, elas acabam engravidando bem no início da sua fase reprodutiva. Então, todo esse ciclo aqui, ó, ele se repete na vida da mulher até que ela entre na menopausa, né, o que é uma tristeza, infelizmente. Tem mulher que reclama disso aqui, né, tem que menstruar todo mês, mas o pior é você parar de menstruar, o pior é entrar na menopausa, então não reclame. Eu sou um entusiasta das pesquisas que vão atrás de entender como é que a mulher vai como é que a mulher pode viver com a melhor qualidade de vida depois da menopausa, porque aí é mais 500. Aí são mais 500, eu não quero falar disso agora. Vamos falar do ciclo menstrual, que é melhor.
Beleza, eu vou seguir, recebi ali, ó, um ok de que tá tudo bem, posso seguir, então vamos seguir. Vamos lá. Olha só. Não se assustem com a próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Ela parece complicada, mas não é, certo? Vamos aqui. Bem, olha só. Eu falei para vocês, então, até agora, que o ciclo hormonal feminino, ele leva o nosso corpo a uma série de alterações fisiológicas, não só no próprio útero, que vai ali se preparar para gerar uma vida, como no nosso corpo todo. E que isso basicamente acontece porque o nosso ovário, as célulazinhas do nosso ovário, olha, eu peguei aquele ciclo agora aqui, ó, eu estiquei, coloquei numa linha reta, certo? Para vocês imaginarem isso aí ao longo do tempo, certo? Faz de conta que essa linha aqui, ó, dura 28 dias, certo? É o ciclo inteiro, do começo ao fim. Então, eu falei para vocês que essas célulazinhas do ovário, quando elas vão crescendo, elas vão amadurecendo, elas produzem alguns hormônios. Essa primeira fase aqui, desse crescimento das células ovarianas, nós chamamos de fase folicular, né, que esses folículos se amadurecem. Essa primeira fase coincide, falei para vocês, com uma produção muito grande de estrógeno. Se vocês olharem nessa imagem de baixo, vejam aí comigo, aqui representado em amarelo, ó. Isso aqui é exatamente o estrógeno aumentando de quantidade. Então vejam, olha aqui. Ao passo que os folículos estão se desenvolvendo até chegar na ovulação, a quantidade de estrógeno está aumentando até chegar na ovulação. Isso acontece por acaso? Não, imagina, de jeito nenhum, tem uma razão para isso. Quem produz esse estrógeno são essas célulazinhas aqui, ó. As célulazinhas do folículo ovariano. Então, elas estão crescendo, estão amadurecendo. Quanto maior elas vão ficando, mais estrógeno elas vão produzindo. Certo? Nesse primeiro período aí. Aí, ok. Esse aumento do estrógeno levou à nossa ovulação. Veja aí que já é metade do ciclo, ó. Se eu falei para vocês que isso aqui dura 28 dias, esse período aqui é exatamente a metade do ciclo. E na metade do ciclo, a mulher libera esse óvulo, que pode ser fecundado ou não, conforme eu falei para vocês ali antes, né? Veja que depois da ovulação, há uma queda muito brusca dos níveis de estrógeno. Olha aqui, ó, o estrógeno estava lá em cima, estão vendo em amarelo? E de repente, ó, puf, ele cai. Ele para de ser produzido em grande quantidade. Por quê? Porque as células que estavam produzindo estrógeno, elas vão embora ali junto com o óvulo, certo? Então, não tem mais tanto estrógeno sendo produzido por esse saquinho que sobrou aqui, certo? Esse saquinho até produz uma certa quantidade de estrógeno, mas ele produz muito mais o quê? Progesterona, que já é esse outro hormônio aqui, essa outra linha que eu estou mostrando para vocês na cor roxa, veja aqui, ou azul, não sei como é que vocês estão vendo aí. Quer dizer, depois da ovulação, o nosso ovário passa a produzir muito menos estrógeno e ele passa a produzir muito mais progesterona, porque esse corpo lúteo aqui, ó, ele produz muito mais progesterona do que estrógeno, certo? Aí essa segunda fase aqui do desenvolvimento ovariano, a gente chama de fase lútea, mas não se preocupem em saber esses nomes não, porque isso aí não vai mudar tanta coisa na vida de vocês. Mas, como eu sou professora de faculdade, não tem jeito. Eu tento não falar os termos técnicos, mas eu acabo falando. Então, assim, quem for aluno meu que está vendo isso aí, acho que é bom para vocês. Quem não for aluno, fala assim, beleza, não é tão importante, mas estou passando para vocês, porque vai que vocês leem em algum lugar, fazer lútea, nananã, vocês já sabem o que é. Mas o lúteo é depois da ovulação, quando a mulher produz mais progesterona, certo? E como eu falei para vocês, essa progesterona vai fazer o quê? Preparar o útero para receber esse óvulozinho. Aí vejam comigo que eu estou finalizando o ciclo, certo? Eu comecei falando que esse folículo está sendo amadurecido. Em consequência disso, ele está produzindo muito estrógeno. Esse estrógeno deixa a gente muito bem, muito bonita, muito tudo. E aí, depois desse pico de estrógeno, a gente ovula. Depois da ovulação, há uma queda do estrógeno e a progesterona começa a subir por conta de quê?
por conta do corpo lúteo, que produz muita progesterona. Aí, veja bem, se esse óvulo for fecundado, esse corpo lúteo continua produzindo aí estrógeno e progesterona, né? Progesterona em grande quantidade. Mas se esse óvulo não for fecundado, não for lá se implantar na parede do útero, sabe o que, é que vai acontecer? Esse tecidozinho aqui, esse conjuntinho de células aqui do ovário vão perceber. O útero vai mandar o sinal para o ovário falando: olha, não tem óvulo fecundado aqui não. Pode parar de gastar energia, que não adianta não. Sabe o que vai acontecer? Esse corpo lúteo vai regredir. Olha só, ele vai virar nada, vai virar uma coisa que a gente chama de corpus albicans. É uma cicatrizinha, uma cicatriz daquele folículo que começou lá super bonitinho desenvolvendo. Vai. Ovulou, não teve fecundação. Isso aí vai regredir, vai virar uma mera cicatriz no nosso útero. Não teve fecundação. Como esse corpo lúteo regrediu, e era ele que estava produzindo estrógeno e progesterona, o que é que vai acontecer com esses hormônios? Não vão mais ser produzidos. Ó, aqui vai cair tanto o nível de progesterona quanto o nível de estrógeno. Ou seja, não tem mais hormônio, não teve fecundação. O que é que vai acontecer com todo aquele tecido que o útero preparou para uma gestação? Ó, vai-se embora na menstruação. A menstruação é quase uma coisa meio ritual, né? Deve ter mulher que deve levar isso aí mais para um lado mais espiritual. Porque quer dizer, você passa um mês inteiro ali preparando o seu útero para gerar uma vida. E é um gasto energético mesmo. Vocês pensarem aqui comigo, é um gasto energético. A gente faz novos vasos lá dentro do nosso útero. Muita energia, muito nutriente que vai lá para as células, né? Para quê? Para receber o óvulozinho fecundado. Mas uma vez que esse óvulo não for fecundado, aí o que é que vem? A menstruação. E aí agora, eu quero mostrar para vocês agora a parte só do útero, para vocês entenderem o que é que esses hormônios fazem com esse útero, né? Com o nosso útero, certo? Nós que passamos por isso todo mês, nós que já geramos uma vida, quem já gerou uma vida, então, tem orgulho de ver isso aqui, tem orgulho de ver que você foi capaz de gerar uma vida, certo? Se você não conseguiu ainda, eu estou torcendo que você consiga, porque isso aqui é uma maravilha da natureza, né? É muito bonito, tá? Então, vejam, eu mostrei para vocês, agora vocês já estão entendendo, vocês já sabem o que é que significa isso aqui, vocês já sabem que isso aqui representa todo o processo de desenvolvimento das células ovarianas que produzem o estrógeno e a progesterona. Mostrei para vocês que essa primeira fase aqui do ciclo ovariano coincide com o aumento da produção do estrógeno, que o estrógeno, logo depois da ovulação, ele cai, porque as célulazinhas ali param de produzir estrógeno, né? E o que fica depois da ovulação, que é o corpo lúteo, produz muito mais progesterona do que estrógeno. E olha que interessante, sabe o que acontece aqui nessa fase? Depois da ovulação, e quando o corpo lúteo está ali preparando nosso corpo está preparando o útero para gerar uma vida, olha o que acontece aí, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei. Ó, sinais e sintomas da TPM. Sabe por quê? Porque é exatamente nessa hora aqui, depois da ovulação, se esse óvulo não foi fecundado, eu falei para vocês que aconteceu o quê? Esse corpo lúteo ia regredir, os níveis hormonais iam cair e a menstruação ia começar. Exatamente aqui, ó, o que representa essa figurinha aqui, ó, desse tecido aqui se descamando. Então, antes da menstruação, surgem os primeiros sinais e sintomas da TPM, provocados pelo quê? Por uma queda desses hormônios, tá? Sobretudo a queda do estrógeno. O estrógeno é o hormônio que mais afeta, por exemplo, o nosso comportamento, né? O nosso estado mental, comportamento, ansiedade, medo, a sensação de melancolia, tristeza, né? O estrógeno que vai afetar isso aí, porque ele acaba agindo nas áreas do cérebro relacionadas à emoção, memória, à cognição, e como o estrógeno vai baixando, né, aqui depois da ovulação, ele vai reduzindo, isso aqui diminui a ação do estrógeno lá na nossa cabeça, lá no nosso cérebro, e isso deixa a mulher mais nervosa, mais irritada, né, ela fica mais
mais melancólica também, tudo isso por causa dessa queda do estrógeno, certo? Mas deixa eu voltar aqui para falar, então quer dizer, depois da ovulação, vem a TPM, que é o que? A tensão pré-menstrual, que acontece antes da menstruação. Depois da TPM, aí segue-se aí novamente um novo ciclo com uma nova menstruação, né? Como eu falei para vocês, eu vou agora mostrar o que acontece no útero dessas mulheres, de nós mulheres, ao longo do ciclo menstrual. Bem, eu falei para vocês que logo que esses hormônios têm os seus níveis aqui caídos, ó, tá? Diminuiu o nível de estrógeno e progesterona, isso vai induzir a menstruação. Sabe o que é a menstruação? É exatamente a contração dos vasos sanguíneos que foram criados lá dentro do útero. É a descamação de toda aquela parede interna que estava sendo preparada para receber o feto. Então, essa queda nos níveis de estrógeno e progesterona começam a provocar essa descamação, essa constrição, né, essa compressão dos vasos sanguíneos, causando a nossa famosa cólica menstrual, né? Algumas mulheres sentem mais do que outras, é normal, mas a nível intrauterino é isso que acontece, essa queda hormonal faz com que o nosso útero se contraia todo e elimine todo aquele conteúdo que ele reuniu para uma gestação que não aconteceu porque o óvulo não foi fecundado. Então, começa aí uma menstruação, começa um novo ciclo, volta tudo para o começo aqui, ó. O ciclo começando, então, com a menstruação. Vejam, então, que quando a mulher começa a menstruar, quando o útero dessa mulher está descamando, vejam aqui, acompanhem comigo, faz de conta que isso aqui embaixo, ó, é a parede do útero, certo? Veja que uma hora ela está descamando, mas outra hora ela está crescendo, certo? Ó, quando ela está descamando, veja que isso aqui são os primeiros dias da menstruação, ó, os primeiros dias aqui, 4, 5 dias da menstruação, há uma grande descamação dessa parede interna do útero, e veja que isso coincide com a fase folicular do ovário. Quer dizer, enquanto a gente está menstruando, tem célulazinhas no ovário crescendo. E eu falei para vocês que quando elas estão crescendo, elas produzem o quê? Estrógeno, certo? Então, antes, bem na fase inicial da menstruação, o estrógeno ainda está muito baixo. Se ele está muito baixo, isso vai descamar a parede do útero. Mas vejam que depois, alguns dias depois, aqui, ó, em torno de mais ou menos 5 dias, que a mulher já começou a menstruar, veja que é quando os níveis de estrógeno começam a aumentar. E qual vai ser a consequência disso? A parede do útero começa a crescer. Por quê? Porque é o estrógeno que está fazendo isso. O estrógeno vai lá e prolifera o número de células dentro da parede interna do útero, prolifera o número de vasos sanguíneos. Veja aqui, esse vermelhinho aqui, ó, representa o vaso sanguíneo. Novos vasos sanguíneos sendo criados no útero. Porque aqui na menstruação, no começo, ele está sendo todo degradado, né? Tudo destruindo aqui, ó, tudo descamado. Mas lá para o 5º dia, 7º dia da menstruação, esse epitélio já está se refazendo, esse tecido dentro do nosso útero já está se refazendo. Graças a quem? Ao estrógeno, que está preparando o nosso útero agora aí, mais uma vez, para receber um óvulo fecundado. E aí esse estrógeno vai aumentando, isso provoca um crescimento do nosso útero, até que esse estrógeno induz a ovulação. Olha só, induziu a ovulação. Depois da ovulação, que eu falei para vocês, que vem aí a produção da progesterona pelo corpo lúteo. Sabe o que a progesterona faz? Ela aumenta ainda mais a grossura, olha, a espessura dessa parede do útero. Vem a progesterona e deixa esse útero ainda muito mais rico, muito mais grossinho. Como dizia minha mãe para mim explicar, era um bercinho perfeito para aconchegar um óvulo fecundado, né? Então, esse bercinho aqui, ó, veja que tem aqui umas bolinhas branquinhas, e essa parede bem grossa, muitos vasos, isso representa o quê? É um órgão, né, é um tecido, aliás, ali, uma parede, né, do útero, que está com muito vaso sanguíneo. E vaso sanguíneo serve para quê? O vaso sanguíneo serve para levar nutrientes e oxigênio para o nosso corpo.
E é isso aqui que isso significa. Quer dizer, a progesterona e o estrógeno, eles estão passo a passo aumentando essa camada uterina aqui para receber esse óvulo aqui, que possivelmente será fecundado. Quer dizer, a gente vive sempre uma incógnita. Nosso corpo não sabe se vai ter óvulo fecundado, mas ele gasta essa energia. Nós estamos preparadas para todo mês fazer esse preparo aqui para receber um óvulo fecundado. Então, a progesterona aqui, ó, sendo produzida pelo corpo lúteo, aumenta essa espessura desse útero, deixa as células ricas aí em lipídios, né, gordura, em carboidrato, para alimentar esse óvulo quando ele chegar lá no útero, se implantar lá no útero, e deixar esse corpo viável. Nessa fase inicial aqui, vocês mulheres já devem ter percebido, ó, nessa fase inicial aqui, a mulher menstruou, certo? Depois da menstruação, vamos dizer, lá para o 7º dia, 8º dia, antes de ovular, muitas mulheres percebem muco viscoso na consistência de clara de ovo. A gente sempre ouve falar, para saber que está ovulando, está no período fértil, veja se você está com o muco viscoso, né? Veja se você está com esse muco no aspecto de clara de ovo. Gente, sabe o que é isso? Isso nada mais é do que esses folículos ovarianos produzindo estrógeno. O estrógeno está alto, está agindo aqui no útero, nas glândulas uterinas, para ela produzir esse muco viscoso. E para que serve esse muco viscoso? Esse muco viscoso, ele é produzido especificamente por glândulazinhas lá do colo, aquele que eu mostrei para vocês no início, lá do colo uterino. E isso vai facilitar o quê? A entrada do espermatozoide lá dentro do útero, vai facilitar o transporte desse espermatozoide que está vindo lá do canal vaginal para dentro do útero. Então, veja a importância desse estrógeno que está sendo produzido pelo ovário, que vai atuar lá no nosso útero, para que a gente produza um muco viscoso para poder dar mais mobilidade a esse espermatozoide. Ou seja, a mulher, quer dizer, você não precisa decorar que você, quando está como é que um muco viscoso está ovulando, você já sabe que é o estrógeno, você vai entender agora, sabe? Você entende, as coisas fazem sentido, as coisas se encaixam, você não tem que decorar. A minha ideia é trazer para vocês o porquê das coisas, é explicar essas informações que nos dá autonomia, sabe? Quer dizer, você, ao saber que você está com esse muco fluido, por exemplo, você fala assim, estou ovulando. Claro que tem vários outros sinais de que você está ovulando. Tem aplicativo que mostra, por exemplo, mas e a sua autonomia? E quando o celular não tiver descarregado? Se estiver no meio do mato, fazendo um passeio na floresta, sei lá, você vai ter que se conhecer, né? E não só isso, acho que saber conhecer o corpo te dá autonomia, acho que nada melhor do que isso, sabe? Deixa eu parar aqui para voltar aqui, senão eu vou ficar filosofando em cima desse negócio de autonomia. Porque dia da mulher, né, eu tô aqui naquela coisa, ei, mulher, vamos lá, tal. Falou de mulher, deixa eu dar um golinho aqui no meu vinhozinho. Saúde, para todas as mulheres, para todas nós. Vamos ver. E, gente, olha como é, né? É muito complexo isso aqui, mas é muito bonito e acontece com a gente todo mês. Que mulher frescurenta, não sei o quê. Eu nem deu mais ouvido para isso aí, porque como você já sabe que isso acontece, como a gente já sabe que tem uma série de hormônios afetando o nosso corpo, o nosso humor, nossa vida, não tem que discutir. Se for o caso, você perde um tempinho assim, você está com tempo? Para eu explicar que não é frescura, senta aí que eu vou te explicar. Tá com tempinho, meu filho? Eu vou explicar para vocês, né, velho? Vai vendo, vamos lá. Aí o que eu ia dizendo aí, a questão de você saber essa coisa dos hormônios sendo produzidos pelo ovário, em diferentes fases, né, do ciclo, quer dizer, no começo produz muito estrógeno, isso deixa o nosso muco viscoso, isso facilita aí o processo da fertilidade da mulher, para que esse óvulo seja depois fecundado, né? Aí depois da ovulação, como eu ia dizendo para vocês, a progesterona está lá, produziu, o corpo lúteo está lá, produziu muita progesterona, a progesterona agora vai nutrir ainda mais esse útero. Aí vocês vão perceber que já depois da ovulação, esse muco vaginal, ele já fica diferente. Ele já fica mais branquinho, já fica mais leitoso, não fica mais viscoso. Por quê? Porque aí é a ação da progesterona. A progesterona, ela já aumenta mais a quantidade de nutrientes ali dentro do útero.
Então, aquela secreçãozinha que a mulher tem depois da ovulação, já quer dizer que ela já ovulou. Então, se você quer saber se você já ovulou, é só checar como é que está o muco cervical, né? O muco vaginal aí da mulher. E muitas vezes é tido como corrimento e às vezes não tem nada a ver com corrimento. Não tem cheiro, não tem nada, é fisiológico. Quer dizer, ele vai mudando ao longo aí do ciclo menstrual. Chega de tabu, certo? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a progesterona vem aqui, preparou esse bercinho aqui para o óvulo fecundado. Só que aí aquele óvulo não foi fecundado. Resultado, se ele não foi fecundado, vai ter uma degeneração, uma regressão desse óvulozinho aí, ó. E essa regressão do óvulozinho, não, do que restou, né, depois da ovulação, vai ter uma regressão desse saquinho que sobra depois da ovulação, que é o corpo lúteo. E essa regressão leva ao quê? Leva à queda da progesterona e do estrógeno. E isso vai resultar no quê? Na descamação, na contração dos vasos, provocando cólica, em toda a desconstrução de todo aquele tecido uterino que foi preparado para receber um feto, um óvulo fecundado. Mas como não houve esse óvulo fecundado, o que vai acontecer? Esse útero vai descamar. E novamente se inicia aí o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, então, começa toda vez que a mulher menstrua. Menstruou significa que ela está descamando, ela está perdendo tudo aquilo que o corpo preparou para receber um óvulo fecundado. Só que, olha que interessante, até agora eu não falei disso para não fazer confusão, mas tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o seguinte, quando esses níveis hormonais aqui, ó, eles caem, sabe o que acontece? O ciclo não começa assim, do nada, não. Não é do nada que começa. Ele só começa porque quando esses níveis de estrógeno e progesterona caem, assim, ó, a quase zero, isso aqui estimula uma região lá do nosso cérebro, uma glândula chamada hipófise. E essa glândula hipófise, ao perceber que os níveis de estrógeno e progesterona estão baixos os níveis, o hipófise vai e libera dois hormônios, o FSH e o LH. São hormônios estimulantes do folículo e hormônio estimulante do corpo lúteo. Olha que coisa mais interessante. Isso aí eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, porque é um pouco mais complexo. Isso aí eu deixo para ensinar em sala de aula, né? Que são os mecanismos, né? Que levam, mecanismos de controle hormonal, regulação, que eu acho que não vem ao caso. A minha proposta aqui é difundir esse conhecimento, que eu acho que é mais fácil de colocar em prática, uma coisa mais fácil de entender. Né, uma coisa que você está no dia a dia vivendo isso aí é mais fácil, certo? Não tem que ficar pensando em nomes técnicos, o nome dos hormônios e tudo mais. Então, não falei disso, mas para vocês saberem, então, tudo começa aí, na verdade, quando esse hormônio cai, esses níveis hormonais caem, isso vai levar esse sinal de queda hormonal lá para o nosso cérebro, para a hipófise, e a hipófise, por sua vez, libera hormôniozinhos que vão atuar no ovário, fazendo começar todo esse ciclo ovariano de novo aqui, esse crescimento, certo? E olha que interessante, na primeira vez que a menina menstrua, né, quer dizer, na infância, nós mulheres temos níveis bem baixinhos de estrógeno e progesterona, bem pequenininhos, né, quase não tem nada, porque os nossos folículos ovarianos, que a gente já nasce com eles não produzem estrógeno e progesterona. Aí, lá por volta dos 12 anos de idade, por conta da maturação aí, daquela área do cérebro responsável pela produção do FSH e o LH, eles começam a produzir esses hormônios lá por volta de 12, 13 anos de idade, e aí essa menininha começa a ter os primeiros folículos ovarianos desenvolvidos, até que vai chegar um dia que ela vai passar por todo esse processo, vai ovular, não vai acontecer fecundação e ela vai menstruar. Isso é muito interessante, eu acho muito bacana. Quer dizer, depois disso, a mulher passa anos aí nessa idade reprodutiva, com essa capacidade de gerar vidas e passando por todo esse processo. Lembrando que, estou acabando já, tá, pessoal? Lembrando que para mulheres que usam anticoncepcionais hormonais, esse processo todo, ele está sendo inibido porque ela está tomando um hormônio. E como ela toma um hormônio, todas essas etapas que eu expliquei para vocês, essas etapas ficam bloqueadas, ela não passa por isso aqui, certo? Quer dizer, ela não vive essa experiência de
perceber as alterações no corpo dela, perceber que ela fica mais bem-humorada, mais disposta, mais bonita numa época, depois ela fica mais introspectiva, mais quieta, né? E pronta aí para gerar uma vida. Isso é muito interessante. Cabe aí uma filosofada em relação a isso aí. Eu, pessoalmente, nunca tomei anticoncepcional, porque eu tive uma contraindicação por causa de um problema vascular, então nunca tomei e gosto muito dessa vida que eu levo. Eu acho que isso nos ensina a nos conhecer e nos dá, mais uma vez, falando autonomia para decidir o que a gente vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, né? Igual eu falei para vocês, para quem estava na live da semana retrasada, semana passada, eu falei que eu estou na TPM, eu não vou para o dentista, porque eu sei que naquela época eu sinto mais dor, por exemplo, né? Ou eu não marco um encontro com amiga, alguma coisa assim, porque eu sei que eu vou estar mais quieta, né? Não vou estar querendo conversar, essas coisas. Acho que é bem interessante saber. É bem interessante conhecer o ciclo menstrual, principalmente quem sofre de TPM, porque se você conhece bem o seu ciclo, conhece os sinais que esse ciclo te dá, você vai saber se resolver na TPM e se resolver com as pessoas que estão em sua volta, porque você já sabe que está na TPM, você já vai saber que está na TPM, né? Que é aquele período lá depois da ovulação, antes de uma próxima menstruação. Certo, pessoal? Bem, eu espero que eu tenha trazido aqui alguma coisa de legal para vocês, de bacana. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria ter falado. Se eu não falei, peço desculpa. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço até que deem aí, porque tem alguns assuntos. Por exemplo, mulher que toma pílula e tem um escape menstrual, mulher que está grávida e tem um escape de sangue. O que são essas coisas, né? Podem deixar essas perguntas aí. Eu sempre penso nessas coisas, mas se eu for falar dessas dúvidas, tirar essas dúvidas, eu acabo não focando muito no assunto, que não é muito fácil, né? Não é que não é fácil, é porque eles acontecem em paralelo, né? São eventos aqui que se sobrepõem e aí fica um pouco mais difícil de acompanhar. Mas deixem suas perguntas, se vocês tiverem. Deixa as perguntas aí, mesmo pessoal ou curiosidade que vocês queiram saber, porque aí eu posso fazer uma live depois falando só sobre isso, sabe? Eu sei que às vezes pode surgir, professora, mas eu tenho meu ciclo é muito longo, ou meu ciclo é muito curto, será que isso vai interferir na fertilidade? Não vai? Deixa aí as suas dúvidas, seus questionamentos, ou somente os elogios, se quiserem, ou umas críticas construtivas, que eu vou gostar muito de responder e de compartilhar com vocês. Imagina, é um prazer estar aqui, de verdade, parar para fazer isso aqui. Eu gosto muito, né? Para quem é meu aluno e aluna sabe que eu tenho prazer em ensinar. E desde que eu escrevi aqui, ó, meu filho, como você funciona, não espere adoecer para entender. Isso aqui, pessoal, isso aqui nada mais é do que um sonho que foi realizado, que foi concretizado, onde eu pensei, eu quero falar de fisiologia para a gente de fora da saúde, eu quero falar de fisiologia para quem não está acostumado a falar sobre o corpo, ou para quem trabalha na área da saúde e tem tempo aí que não dá uma olhada mais a fundo nos seus sistemas, né, do corpo. Então, aqui esse meu livro, que com muita alegria, eu falo para vocês que eles estão esgotados, muito feliz em saber que tem centenas de brasileiros que leram o meu livro, é uma felicidade que você não faz ideia, assim, porque foi um momento da minha vida bem difícil. Quem tem filho sabe como é difícil gerar uma vida. E como eu falei para você, olha o tanto de evento que acontece no nosso corpo, e gasta muita energia. E nesse período foi quando eu sentei para editar o meu livro, que agora meu livro está esgotado. Agradeço a todo mundo, inclusive, que participou disso, que comprou o livro para si, né, o que comprou para presentear outras pessoas. Muito obrigada a cada um que está me ajudando a difundir esse conhecimento, a difundir essa ideia de fazer as pessoas entenderem como o corpo funciona, certo? Não tem nenhuma vaidade por trás disso, mas sim uma noção muito óbvia, muito clara de que quanto mais se sabe sobre o funcionamento do corpo, menos se adoece. É assim que as nações, que os países desenvolvidos funcionam. Infelizmente, não chegamos nem aos pés deles ainda, mas chegaremos, né? Chegaremos porque estamos aí fazendo uma corrente. Sei que tem muita gente como eu que trabalha, que está aí dando duro no seu final de semana para compartilhar o conhecimento, né? Ao invés de estar aí perdendo tempo com outras coisas, a gente está aqui fazendo o nosso papel social e quero também deixar
isso, né, de inspiração para os meus alunos, para que isso sirva também de exemplo para eles. Eu sempre falo, vão longe e pensem em mim, sonhem alto, né, porque eu quero que eles também consigam realizar os sonhos, sobretudo se for um sonho onde outras pessoas vão se beneficiar dele, né.